Vamos lá então, gente. Mais um Pode Captar, quinto da nossa série, e hoje um assunto para a gente fechar esse contexto. Já passou tanta gente boa aqui, mas hoje a gente tem uma pessoa, né, uma presença especial aqui, o Rogério. Vou te deixar, Rogério, à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho de sua história, mas primeiro, né, vou passar a palavra para a Mara. Mara, qual a expectativa desse nosso último podcast? O que você espera desse papo legal que a gente vai falar? Um sentimento muito bom, né? Primeiro, boa tarde a todos, né, que estão vendo e ouvindo. Mas acho que a gente vem aí fechando, né, esse ciclo, né? Um ciclo porque, né, a gente com certeza pro ano que vem tem mais novidades, mas a gente fecha esse ciclo com um tema muito importante, muito relevante e ainda pouco explorado, né, pelas instituições de ensino, pelos colégios, né, por todo mundo aí que de certa forma trabalha com educação. Eu vejo que se especializaram muito na captação, em todas as vertentes, mas aqui a gente enxerga que a permanência, a retenção, programa de sucesso de aluno, né, o nome que a gente quiser dar, mas esse cuidado mesmo pós-captação. Então, existe aí uma oportunidade. Então, não teria ninguém melhor para falar desse assunto, né? Conseguimos aí uma brecha na agenda, né, Zé? Passaram as férias por aqui, mas hoje realmente é um momento muito especial e um tema super, super relevante. Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigado. Olha, depois de uma apresentação dessa, né, Zé Rodolfo, Mara, satisfação enorme estar aqui com vocês e ainda mais falando de um tema que a gente gosta tanto e vivencia já há alguns anos, né, e falar de experiência do cliente, de experiência do aluno é algo que a gente tem paixão, né, e esse olhar para a permanência é extremamente importante, né? A gente vê isso na nossa trajetória. Hoje eu estou num grande grupo educacional, mas mesmo nas empresas, nas instituições menores também a gente vê que é muito comum essa prática, né, Maria? Esse olhar para captação apenas, né? E o cuidado ali com a jornada do aluno, com a permanência dele, que ações a gente pode ter durante essa jornada para que esse aluno permaneça, né? Então esse é um olhar que é tão importante quanto, e a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre as nossas experiências nesse universo. E de práticas, né? Acho que o mais importante de tudo é o como, né? Porque acredito que a consciência sobre a necessidade de trabalhar para que esse aluno, esse cliente permaneça, acho que já é um passo vencido. Mas o como fazer isso, né? Que momento que eu faço isso? Que time que eu tenho que ter para fazer isso? Então, aqui, quem ficar aqui com a gente vai poder, né, pensar algumas coisas de dicas, né, de caminhos possíveis de como colocar um programa realmente que vai cuidar, né, dessa permanência, né, ou da experiência dele como aluno acadêmico, né, e tudo que está envolvido. Então, vamos lá. Boa. Eu acho que esse assunto é importantíssimo e eu vou nessa linha de que faz muita diferença para esse universo que a gente está falando aí, de muita concorrência, de tráfego pago. Arrojado. Vezes, né? E não precisa, talvez, né? Talvez, tá, gente? Dependendo da forma, eu não preciso captar muita gente. Se eu mantenho quem está na minha base engajado, pagante, enfim, eu não preciso aumentar. Se eu quero continuar com a minha base. Só que muitas das vezes a gente sabe que esse funil ele é uma boca gigantesca, né? A gente coloca muita gente e sai muita gente. E por isso que normalmente as instituições, escolas, polos, não se mantêm exatamente por causa disso, porque faz uma excelente captação e assim, né? Dentro de tudo aquilo que a gente conversou aqui, tá seguindo certinho a letra, faz tráfego pago, tem um site legal, tem um CRM, coloca o aluno para dentro. Depois esquece dele, e lá na frente, ainda mais, né? A gente está falando aqui desse processo seletivo que começa aqui em outubro e às vezes o aluno só vai estudar lá em março. Essa lacuna de tempo e o cara tá pagando, ele tem que pagar porque a mensalidade tá rodando, ele tá pagando e às vezes, né,
não tem comunicação nenhuma, não tem aquele pertencimento com a instituição. Esse é um erro muito comum, né? Já falhar ali já na largada, né? Então faz todo um trabalho de captação muito bem feito, bate ali a meta de captação, tem uma base interessante de alunos que ingressam, mas a partir daí se inicia uma jornada para o aluno que por muitas vezes o polo, a instituição se esquece disso, né? Diferente de um cliente que comprou um produto e foi embora, né? Ele comprou, às vezes, a realização de um sonho ali, né? Então, ele começa uma jornada que, para a gente que está no dia a dia de uma instituição pequena, ou média ou grande, é algo muito corriqueiro, enfim, agora ele vai ter acesso às disciplinas, ele vai acessar o ambiente, vai receber o RA e a senha e começa a estudar. Às vezes, na nossa mente, é uma conta simples assim, e não é, né? Então, para um aluno que tomou a decisão de estudar, ok, primeiro que já foi até uma decisão difícil, um passo para ele importantíssimo de, então, vou começar. Aí alguém falou com alguém que teve o discurso adequado, convenceu essa pessoa ali de realmente iniciar uma jornada acadêmica, e aí ele começou, pagou a primeira ali, caiu ali de paraquedas e agora, né? O que eu faço? Vendeu aquele sonho, e o sonho não está palpável. Não tá. Comprar um produto que não tem nenhuma coisa. E assim, eu coloco, exatamente, né? Muitas vezes é um produto que ele nem queria comprar. É diferente. Você vai comprar a gente falava agora há pouco, né? Da Black e tal. Você fica lá se preparando, a geladeira, o celular que vai trocar, o carro, né? Você cria o teu desejo. A educação, infelizmente, não é assim, né? Muitas vezes, essa necessidade ela é muito mais ditada pelo mercado, por alguém na sua família, pela sociedade. Então, muitas vezes não é um desejo genuíno estudar, né? Vamos falar que é verdade, né? Tem aluno que ele não queria comprar. Né? Se a gente pegar até as crianças, se você perguntar para uma criança, quer amanhã para a escola? Ela vai falar que não, mas ela precisa, né? Então tem um adulto ali empurrando. Aí, por isso que também existe qualquer tempestade que dá ali fora, há uma tendência maior da evasão. E ainda coloca um elemento a mais, né? A gente for olhar aí há 10, 15 anos, né? A gente tinha um processo de venda um pouco mais, vamos dizer assim, mais maduro ou menos impulsivo. Né? Com o aumento aí da concorrência, com a disponibilidade das plataformas, a gente passou a tratar a venda de educação, principalmente da educação da graduação à distância, numa prateleira de impulso. Então, a gente quer vender um produto por impulso de algo que não deveria ser comprado por impulso. Deveria ter Tanto é, né, que aí a gente vai só retomar. Lá no processo de venda, eu acompanho muito, né? Muitas vezes eu vejo alunos, né, ou futuros alunos, quando você pergunta, olha, né, qual o curso que você vê? Fala, qual você tem? Né, tem 180. Então você veja que ele não está nem no ponto que ele escolheu. Ele está como se estivesse numa prateleira de mercado, olhando, eu compro leite A, B, C ou D. Ele não escolheu nem o curso, né? Então você vê que ele já não vem aí numa maturidade de escolha. Eu sei que eu preciso fazer, mas o quê? Deixa eu ver o que tem lá. Lá no trabalho falaram que eu tenho que ter uma faculdade para eu ganhar mais. Mas você tocou num ponto bem importante dessa maturidade de saber o porquê e o que fazer. Às vezes não é nem uma decisão de carreira, né? Mas é uma necessidade ali do momento, né? E me lembrei também de uma outra pesquisa recente que fala disso, né? Nesse grupo educacional que eu estou hoje, a gente perguntou isso para o aluno, por que você começou? Então, em 85% dos casos, a resposta tem alguma ligação com financeiro, ou com carreira, ou com mudar de rumo na profissão, ou para pleitear um cargo diferente. É uma minoria, não chega a 15% que está fazendo porque eu adoro estudar. Porque eu gosto muito de estudar, ou porque meu pai me obriga a fazer alguma coisa, ou a esmagadora maioria realmente iniciou porque tem realmente um objetivo ali muito específico com isso. E às vezes ele precisa de alguém que pegue pela mão e fala, então vamos por aqui. Me conta um pouquinho mais. Aquela história da venda consultiva que a gente fala que não é tão simples assim, que a gente não encontra em qualquer lugar. Mas as instituições que entendem isso, que têm profissionais na linha de frente, para ouvir esse candidato, vão ter mais sucesso. Não, Rogério, a retenção começa na venda. Começa aqui. Uma boa venda vai minimizar. E aí? E até aproveitando isso, gente, já vou... Assim, a gente falou tanta coisa, mas, né? Vamos começar aqui perguntando, Rogério. Ok, comercial conseguiu
convencer aquela pessoa que há necessidade, qual que é a melhor prática a partir desse momento que o cara paga o boleto? Como é que eu faço? Vamos pensar nessa situação de que o cara comprou agora, em meados de outubro, novembro, e ele só vai estudar lá em março. O que eu faço? Quais são as melhores práticas que você vem, né, desenvolvendo e vivenciando com os seus times para que os alunos permaneçam engajados até o começo das aulas? Porque a gente só está dizendo desse desafio de 5, 6 meses e que se torna ainda maior quando ele começa a estudar. Sim, excelente ponto esse. Quando a gente pensa em permanência, a gente tem que pensar a longo prazo, né? A gente tem que pensar a jornada do aluno como um todo. Então eu preciso já ter mapeado todos os pontos de contato, em que momento que eu vou falar com esse aluno, em que momento que ele pode precisar de mim, quais são as dificuldades que ele pode ter nesse processo de aprendizagem. Então eu tenho que me colocar de fato no lugar do aluno e pensar onde estão as dificuldades que esse aluno pode vir a ter. E não é nem pensar na retenção lá na frente, naquele aluno que já falou que quer sair por alguma razão. A gente está falando de um momento em que eu estou agindo preventivamente. Então pensando realmente a jornada do aluno, como eu vou me comunicar com ele, aquela situação que a gente citou aqui agora, ele começou, e agora? Para que lado eu vou? Realmente, a grande maioria não sabe nem por onde começar. Entrou, acessou o ambiente pela primeira vez e ele não sabe nem onde estão as informações que ele precisa acessar. Onde está a disciplina? Onde que eu faço atividade? Então, pensar a permanência, um processo de permanência de sucesso começa aí. Desde o processo de onboarding, ou de ambientação, ou de boas-vindas, aí cada instituição vai dar um nome. Esse processo de boas-vindas, de receber esse aluno, precisa ser muito bem feito, muito bem pensado. Ele precisa se sentir acolhido, abraçado desde esse primeiro momento. Porque ele está cheio de medo, de dúvida, de não vou conseguir. E quando a gente fala de EAD, a gente está falando de uma faixa etária diferente. A gente está falando na sua grande maioria, isso vem mudando, né? Mas na sua grande maioria é um público que trabalha, que precisa conciliar ali trabalho, e estudo, família, criação de filhos. Então ele já tem uma rotina que já não é propícia para o estudo. Então, se ele encontra já nesses primeiros passos uma instituição que vai realmente estender a mão e dizer, olha, vem por aqui. A primeira coisa que você precisa saber é isso aqui, olha. Então, as suas 2 primeiras disciplinas do seu módulo são essas aqui. A sua atividade vence nessa data. Então, a permanência começa ali. Porque se ele não tiver nem isso para começar, que é o básico, ele já vai, nas primeiras semanas, ele já vai se desesperar. Ele fala, não, realmente, isso não é para mim, e não sei nem por que eu comecei isso aqui. Legal. E um ponto importante de você, Proust, a gente sempre fala isso aqui no podcast, que não precisa fazer tudo de uma vez, né? E nem tudo, eu não vou fazer porque é X. Tá falando aqui é que na teoria é a coisa mais lógica a se fazer, né? Que é explicar para a pessoa qual é o processo, o que ela vai fazer, como que ela vai fazer, que parece ser tão simples. Sim. Só que é pouco utilizado. Eu vou falar, eu ultimamente comprei um curso, o que eu recebi foi um e-mail com a minha senha. E a gente está dizendo que talvez muitas das instituições, o processo de permanência é esse. Eu só mandei a senha para ele, agora... Se vira. Não, é só entrar e estudar. E aí? Se fosse simples assim, e eu concordo também que tem esse viés de faixa etária. Eu acho que é também um grande desafio, tanto para instituições grandes quanto para as pequenas também, até para um polo EAD, exatamente fazer essa gestão da faixa etária, porque para minha compreensão, talvez um acesso seja de um jeito. Então eu vou estudar de uma forma. Para outros é diferente. Então, Rogério, fazer essa mescla também tem uma boa prática? Como é que vocês chegaram nesse, não vou dizer que essa excelência, né? Porque cada processo você aprimora. Mas como que vocês utilizaram aí para entender essa trajetória de aluno de cada faixa etária e para escalar? Porque uma coisa é você fazer uma retenção para 10 alunos. Sim. Outra coisa é você fazer uma retenção para 100, 200, 300, 400 mil alunos. Sim. E automatizar tudo isso. Sim. Tem algum segredinho aí, cara? Tem. Segredo, não diria nem segredinho, mas tem práticas que são importantes para que sustentem toda essa dinâmica da permanência, da retenção. Primeiro que acho que é algo que já é meio que
senso comum, já é prática comum nas IES, que é realmente que os primeiros módulos sejam ali com disciplinas ali mais de fácil assimilação por parte do aluno. Então a gente já coloca ali uma disciplina que seja realmente uma introdução, de menor complexidade, isso já é prática, né? Mas para além disso, eu preciso, assim como a gente já falou, estender a mão, dar-lhe as primeiras orientações, explicar os primeiros passos, mas para além de implantar um programa como esse, eu preciso medir a efetividade disso que eu estou fazendo, né? Então, para que eu saiba se eu estou indo no caminho certo e se eu estou tendo sucesso ou não nisso que eu me propus a fazer, eu preciso acompanhar, eu preciso olhar para números. Por mais bonito e romântico, de certa forma, que seja falar, vamos pegar pela mão, vamos ensinar a dar os primeiros passos, isso é tudo muito bonito e necessário, mas tem um outro lado dessa moeda que é número, que eu preciso realmente saber se tudo isso que eu estou propondo para de pé. Então eu preciso ter indicadores que me dizem se essa ação que eu estou implementando tem um resultado efetivo, né? Qual é o número que eu estou colhendo disso? Então, quando eu proponho uma ação de engajamento ou de dar boas-vindas para esse aluno, como que isso se reflete realmente no engajamento dele? Esse aluno engaja mesmo? Esse aluno que eu trato, que eu personalizo ali o atendimento dele, que eu dou mais elementos para ele, para que ele realmente possa avançar nos estudos. Esse aluno permanece por mais tempo? Quais são os números que eu tenho disso? Ele pede menos para cancelar do que aquele que eu não faço isso? Então eu preciso ter métricas para isso também. Legal. Então, assim, bastante coisa. E, cara, esse universo é gigante, é muito gigante e facilita muito o trabalho também de quem está gerando o aluno, né? Porque a gente entende que é um propósito, né? São números, né? E a gente vai trabalhar com números, mas lá na frente a gente sabe que permanência ajuda a construir esse sonho, por mais que não seja nesse momento um sonho, é uma necessidade dele, lá na frente vai tornar um propósito. Isso é muito. E assim muito falo, né? Diferente de um tênis, de um celular, a gente só entrega esse produto que a gente faz no D1 lá no D 2 anos, no D 3 anos. Então, assim, esse sentimento de entrega, nós como instituições, a gente só tem no dia que ele está recebendo o diploma dele. Se alguma coisa acontecer nesse inteirinho, mesmo que seja no último módulo, a gente tem um sentimento de não entrega. E aí tem uma coisa importante que a gente às vezes fica, né, como a EAD, como a vilã, né, das altas taxas de evasão, mas tem algo que eu sempre falo, que no presencial não é muito diferente. Acho que todo mundo, talvez a grande parte que está nos assistindo, nos ouvindo, uma grande parte tenha feito um curso presencial. E é só comparar o primeiro ano da tua faculdade, quantas pessoas estavam sentadas ao seu lado e quantas chegaram ao final, né? Eu acompanho há alguns anos já o número de formandos da Universidade Estadual aqui de Maringá. Teve anos, vários anos, que a turma de física não formava nenhum. E ele começava lá com as 40 vagas, 20 vagas preenchidas, né? Voltava das férias, já tinha vários ficados para trás. Então, assim, já. não tinha cobrança de mensalidade, né? O cara que chega ali é um cara que realmente, né, é o AAA, e não chegava no final. O que fazia? O que acontecia no meio do caminho? A gente não pode nem falar que é o financeiro, porque não tem cobrança de mensalidade. Então, não é vamos colocar a EAD como a vilã, porque as taxas de evasão, elas não são muito diferentes no presencial. Então, nós temos um fenômeno que acontece, que está muito ligado às questões do estudante, o que torna mais difícil, porque se tivesse uma solução, é uma política financeira, é uma política pedagógica, nós temos elementos nesses fenômenos que são ligados às questões do estudante, ou de uma dificuldade na formação do teu ensino médio, no teu ensino fundamental, que não leva a ter condições, vamos colocar aqui, cognitivas até, de vencer algumas disciplinas, assim como acontece no presencial, entra uma álgebra no meio lá do curso de engenharia, o cara já uma disciplina um pouco mais da lógica ali, ele já, ali ele desiste. Então, eu acho que isso torna mais desafiador, porque a gente tem elementos que são muito intrínsecos ao estudante, né? Então, ter todo esse acompanhamento e as métricas vão nos ajudar. Poxa, o cara ali, ele estava indo bem, de repente,
Será que é uma disciplina que entrou no caminho? Será que é uma prova que ele não foi muito bem, já começa a desanimar? Exatamente, os números vão mostrando isso pra gente. Olha, As pistas, né? tem alguma relação ali com aquela disciplina que teve um aumento na taxa de evasão, ou pelo menos das intenções de cancelamento, quando acontece aquela disciplina, ou para um curso específico. Então, os números vão nos guiar nas tomadas de decisão nesse sentido. E aí nós temos dois pilares importantes aqui nessa análise, nesse acompanhamento dessa jornada desse aluno, né? É olhar tanto para o engajamento acadêmico dele, né? Se ele está realmente acessando o ambiente, ele está cursando a disciplina, realizando as atividades, está obtendo boas notas, e também para o engajamento financeiro, que é um outro indicativo importantíssimo, né? A gente sabe que na nossa vida, onde a gente coloca o nosso dinheiro, a gente acredita e a gente vai adiante, né? Eu coloquei meu dinheiro ali porque eu acredito, então eu vou prosseguir ali naquele plano. Uma vez que eu não coloco o meu dinheiro mais, eu estou dizendo... Tirou o foco. Esse não é mais o meu foco. Estou colocando em alguma outra coisa ou não estou mais acreditando, então não estou mais tão engajado ali. Então, são dois indicativos importantíssimos que a gente precisa o tempo todo medir. Engajamento acadêmico e engajamento financeiro. Deixou de pagar o boleto? Ah, mas ele foi um episódio ali que aconteceu isoladamente, mas ele tem um histórico de bom pagador. Ok, segue a vida. Não, esse aqui sempre atrasa, ou já deixou de pagar uma, duas, sempre tem que empurrar esse cara para ele se rematricular. O indicativo, a rematrícula é um indicativo importantíssimo para se olhar o nível de engajamento desse aluno. Então é importante que a gente tenha métricas para esses dois mundos aqui, o pedagógico, o acadêmico ali, o mais romântico, como a gente falou, e o outro não tão romântico assim, que é o financeiro também, que a gente precisa também ter maneiras de medir e de atuar caso alguma coisa aconteça. Então esse aluno precisa se sentir amparado, não só quando ele está com dificuldade de aprendizagem, mas também quando ele apresentar alguma dificuldade financeira, porque vai acontecer com um número considerável da base de alunos, ele vai apresentar alguma dificuldade financeira, e aí o que nós vamos ter de proposta, de como que a gente vai atuar nesse momento para que esse aluno permaneça. Legal. Então, assim, Rogério, estou entendendo aqui desse primeiro papo que a gente precisa criar uma cultura. Eu acho que é uma cultura de retenção e fidelização. Não está só diretamente no pedagógico, né? É diferente, talvez, de uma sala de aula, quando, né, o professor vê que fulano faltou, eles já se analisam, que se a gente for aplicar para o EAD, é diferente, são outras métricas, mas precisa se criar essa cultura. E não é só uma pessoa, não é só quem está à frente da retenção que precisa ter esse olhar, né? Essa todo mundo. Exatamente. E precisa estar, né, toda a ponta. É uma cultura da organização mesmo. E aí é em tudo, né? Esse olhar para a permanência precisa estar em todas as frentes mesmo. Então, quando eu penso numa régua de comunicação, por exemplo, para falar com esse aluno, eu tenho que pensar, eu tenho que usar as palavras certas, eu tenho que pensar em engajar esse aluno, porque às vezes o único contato que eu vou ter com ele é no e-mail que ele vai ler, no WhatsApp que ele vai receber. Grande parte dos alunos nunca entra em contato, ou quando a gente precisa falar com eles, a gente nem consegue encontrar. Então é uma dor que a gente tem também. Então, nos momentos em que eu tenho oportunidade de interagir com esse aluno, eu tenho que ser muito assertivo, eu tenho que aproveitar essa oportunidade para criar esse engajamento nesse aluno. E trazer sempre a memória dele, o porquê que ele iniciou, qual era o sonho dele quando ele começou, os benefícios que ele vai ter em continuar. Então precisa, imagina se eu faço uma campanha maravilhosa de captação, trago o aluno para dentro, as minhas peças são lindas, aí na primeira oportunidade que ele tem de falar com alguém, aí aquela pessoa não está imbuída ali desse sentimento, desse propósito, e é catastrófico o atendimento. Imagina como que é isso para esse cliente, né? A experiência que a gente vai proporcionar para ele nesse momento. E avançando aqui, Rogério, vamos falar agora de o porquê. Então, a gente já viu aqui que é importante, mas, cara, o porquê que é crucial, na sua visão, que uma instituição, que uma escola, ou até, vou tirar um pouquinho aqui do mundo educacional, porque eu acredito muito que a retenção é em qualquer negócio, né? Se você quer ter uma saúde, né? Saúde financeira, você precisa criar uma estratégia para que as pessoas continuem comprando. Mas, Rogério, vamos lá. Já entendemos aqui da sua paixão e você é o cara da retenção e fidelização. Mas, assim, para você, por que a retenção de alunos
e vou tirar um sample da educação aqui e vou para outros negócios que acho que se aplica também. Por que que a retenção é tão importante para a saúde de negócio, para a rentabilidade daquele negócio e para o crescimento? Da sua visão, daí, Craig. Legal, é mandatório, né? É mandatório. É até legal você falar de outros segmentos que a gente já teve a oportunidade de trabalhar com essa mesma frente, né, em outros segmentos e não muda, né? Não muda. A mesma lógica se aplica a qualquer segmento. Se eu tenho um trabalho danado para trazer cliente, se eu tenho custos altos com isso, por que eu não faria isso para manter, né, para fidelizar um cliente? Então, quando a gente fala voltando aqui para o segmento educacional, mas de novo se aplica a qualquer outro segmento, eu preciso entender primeiro as razões que levam o meu cliente a querer me deixar. Né? Por que que um aluno pensa em desistir? Né? Por que que um cliente resolve encerrar aquela relação que existe com uma determinada marca, com uma determinada empresa? Né? Então eu preciso ter muito claro isso, porque as minhas ações a partir daí vão ser pautadas, o remédio vai ser de acordo com a doença. Então não adianta eu propor soluções para algo que não vai ao encontro da necessidade da dor desse cliente. Então, quando a gente fala de evasão no segmento educacional, dificilmente vai fugir dessa regra que é basicamente o aluno ele desiste por 2 motivos, basicamente. Ô, Rogério, só antes de você falar dos motivos, aí lembrei de uma situação que é de como as empresas perdem a oportunidade, trazendo agora para essa semana de Black que a gente está vivenciando, né? No varejo, e é bem impressionante que, assim, que tem empresas que sabem fazer, mesmo de uma forma caseira ali, e empresas que perdem a oportunidade. Vou pegar rapidinho aqui que eu lembrei, que a gente falou de outros segmentos. Tem uma loja num dos shoppings aqui da cidade que eles são especializados em moda... tênis, moda esportiva, assim, mas... E aí eles têm o WhatsApp do meu marido, sabe? E eles têm o meu também. É muito interessante, porque eles mandam para ele e mandam para mim. Olha. Né? Porque sabe que talvez se ele não for, se ele não perceber, eles criaram essa estratégia. Eu acho muito legal. E aí eu nem estava pensando, mas eu falei assim, quer saber, vou dar uma passada lá para ver o que tem de legal. E, por outro lado, tem uma outra loja de artigos femininos, artigos de festa e tal. Tem uns produtos muito bons mesmo, assim. Já comprei várias vezes. Mas por que eu compro lá? Porque talvez eu não tenha encontrado uma outra loja no nível de qualidade, só que elas nunca me acionam. Então, muito mais eu vou à procura do que elas. Então, elas não entenderam que se um dia chegar uma concorrente à altura... elas vão perder esse espaço. Né? Então, trouxe esses 2 exemplos aqui de varejo, que a gente está vivendo esse momento de varejo, que é isso, a escuta mesmo, né? O cliente, ele nos fala de forma silenciosa, né? E se a gente não apreender essas informações, esses rastros, daqui a pouco a empresa vai falir, vai falar assim, os clientes foram embora e não vai saber nem o que aconteceu, né? Então... Importantíssimo aí, uma falha de estratégia, assim, grave, né? Você não conhecer o seu cliente e não ouvir o seu cliente, né? Esse exemplo que você trouxe é ótimo, porque eu tenho diversas oportunidades de saber o que meu cliente está pensando. Ou às vezes porque ele reclamou de alguma coisa, então a gente tem a tendência de falar, que saco, quando ele fica atendendo reclamação. É uma fonte riquíssima de informações e de dados que vão se alinhar com as estratégias que a empresa precisa tomar. Né? Então você tem uma reclamação constante e recorrente sobre um determinado ponto. Poxa, temos um problema aqui que a gente precisa resolver. Então você olhar para plataformas como um Reclame Aqui, você olhar para resultados de uma pesquisa de NPS que você faz. O seu CRM. Exato. Exatamente. CRM, até para quem está nos ouvindo aqui, conectar com o podcast anterior. Aqui também precisa do CRM, porque falou com o Rogério. A reclamação se está com o Rogério. Se não está em um banco, né? E como é que você faz a retenção se tá só com o Rogério não tá nem aí para retenção? Mandatório também, Rodolfo. Não tem como não ter um CRM funcionando muito bem, né? Para fazer a gestão da sua carteira de clientes, da sua base. Então eu preciso perguntar. E, às vezes eu não preciso nem perguntar. Ele vem, o cliente traz para mim informação. Seja com cara de reclamação, às vezes um elogio, que é mais difícil acontecer, mas às vezes acontece. Geralmente ela vai estar com cara de reclamação mesmo. Mas o que eu faço com esse monte de reclamação que eu estou recebendo aqui? Poxa, direciona para as áreas que precisam tratar daquele problema. Né? Porque o cliente satisfeito ele não vai querer sair.
Se ele está querendo sair por alguma, ou é porque falhamos em alguma parte do processo, ou porque é por uma questão pessoal dele que a gente vai precisar parar para ouvir, que é o que a gente vai falar também daqui a pouquinho. Mas ouvir esse cliente é importantíssimo. Até me lembrei agora de empresas que são referência até mundial em experiência do cliente, né? Então aí a gente tem exemplos fora do Brasil e dentro. No Brasil a gente tem aqui o Nubank, que é referência nisso. A gente tem a Amazon. Eu estava lendo esses dias um fato curioso sobre a Amazon. Nas reuniões de decisão da Amazon, existe lá a cadeira vazia, né? Não sei se vocês já leram sobre isso. Tem uma cadeira que fica vazia na mesa de reuniões lá da Amazon, que é o cliente. Na mesa onde as decisões são tomadas, tem uma cadeira vazia para todo mundo olhar para aquela cadeira e se lembrar que o cliente está ali representado. Tá, o que a gente está falando aqui, decidindo, achando que é muita coisa, faz sentido para esse cliente? Resolve um problema dele? Então, por isso que a Amazon é o que é a Amazon, né? Então, quando a gente olha para, por exemplo, também a Apple, né? Aí tem quem ama, como eu, né? E tem quem quem odeia, quem não gosta. Mas, cara, não sei quem já teve experiência, vocês já tiveram, de falar com o suporte da Apple em algum momento. É um negócio absurdo. Você vai ligar. Eu precisei pouquíssimas vezes fazer isso, mas acho que umas 2 vezes. E as 2 vezes em anos que eu uso Apple, o atendimento é algo tão impecável que você tem a impressão de que você está falando com um amigo seu para te ajudar a resolver um negócio que você não consegue no seu celular. Familiaridade, A familiaridade, a proximidade, assim, personalização. Então, assim, tem que tirar o chapéu para os caras, não é à toa que são referência. Aí a gente vai ver outros exemplos, como o Disney, enfim, que são cases aí são referências aí em experiência do cliente. Mas ouvir o cliente é fundamental. Ele vai trazer em forma de reclamação, em forma de elogio, ou às vezes porque ou de silêncio, ou porque eu vou lá perguntar, porque eu preciso saber, uma pesquisa que eu vou fazer. Então isso é muito estratégico para uma companhia, seja ela qual for. Mas pensando ali em sustentabilidade, né? Normalmente o mantenedor, o CEO, o dono da instituição, ele quer captar, né? E aí ele vai lá e solta o dinheiro na mão da agência de digital, às vezes faz uma campanha de outdoor linda, aí você fala assim, vamos pensar num programa de permanência, ele não consegue muito tangibilizar. E aí quando a gente fala de sustentabilidade, crescimento da instituição, sucesso aqui, retenção é dinheiro. Muito bom esse ponto, Mara. É mais comum do que a gente imagina. Essa mentalidade ainda atrasada, vamos dizer, né? A gente pode dizer isso, mas a gente encontra muito por aí. CEOs ou donos de empresas que ainda não conseguem ter esse olhar para um projeto de fidelização, de permanência ou de retenção. Mas isso precisa ser tangibilizado em números também. E às vezes somos profissionais como nós que vamos lá entender os números da empresa e colocar os números na mesa e mostrar que a gente está falando também de receita. Quando a gente fala de retenção, a gente está falando de receita pura. Receita adicional que não viria se eu não implantasse um programa como esse. E a gente fala assim, né? Às vezes na captação você escala para 50%, 30%, 40%. Mas a retenção, qualquer 0, alguma coisa já é muito dinheiro, não é isso? Exatamente. Então, se eu penso que um aluno... É uma conta, às vezes, até simples de se fazer, né? Se eu tenho ali um ticket médio que eu tenho da minha base de alunos, eu tenho um percentual da minha base que eu já sei que cancela, que evade todos os meses. Se eu fizer essa conta, hoje eu não tenho... Vamos pensar num cenário que eu não tenho um programa de retenção implantado. Todo cancelamento que me chega é um cancelamento certo. Então, de todos os alunos que pedem para cancelar, 100% eu cancelo. Agora, imagina se eu começo um movimento, mesmo que tímido ainda, e eu começo de 0 e para 3%, para 5%. Quanto que isso representa? Isso é quantos alunos vezes o ticket médio que eu teria, quanto de receita adicional que eu vou ter a cada boleto a mais que esse aluno vai pagar. Então, a progressão disso é absurda, né? Então, se eu começar a fazer contas em cima dos ganhos que eu posso ter, de receita adicional que eu posso ter quando eu implemento um programa de retenção. Fora o fato de que a hora que sai um aluno, você vai ter que colocar outro lá em cima. Então, você ganha em mantendo ele com a receita que ele vai continuar gerando e evita, muitas vezes, ter que buscar um outro lá, pagar, né, que vai custar mais caro. CPA dele, que vai exatamente. Custar, vai concorrer, vai gerar. Manutenção da base. Dependendo dos custos, do momento do ano de sazonalidade, é muito mais acertado Trabalhar na permanência?
do que você colocar, encher o balde de novas pessoas. E outra, porque isso vira se você não tem um trabalho de permanência, é um Saco sem é um balde Balde furado. Sim, balde furado. E aí, todo aquele pensamento que a gente tem que o marketing, o comercial traz resultado, não traz, porque eu perco esse resultado ao longo do tempo. Então, né, dentro ali da análise que a gente faz para CAC, para ROI, normalmente a gente sempre pensa no pagamento, né, que a pessoa vai ficar pelo menos 1 ano. Mas se ela sai antes disso, eu já estou prejudicando o meu marketing. Aí começa, em vez do captar, que é o nosso podcast, que vai capotar. E esse ciclo, ele vai perdurando. Então, acho que eu concordo contigo. Acho que qualquer 1% para quem não fez nada É muito. nas horas, já é muito. E a longo prazo, esse 1% é devastador, se eu não estou fazendo. Com certeza. Fazendo é melhor ainda. E vocês falaram no assunto, e até o próximo tópico que eu quero falar com vocês é sobre programas de incentivo. Né? A gente está dizendo aqui, beleza, eu sei que eu preciso reter o meu aluno ou conhecer o meu aluno e tudo mais, mas tá, e os programas de incentivo? Agora eu sei da necessidade. Geramos aqui, para quem está nos ouvindo, uma consciência que é dentro desse processo que eu faço de planejamento, tráfego pago, comercial, coloquei o cara para dentro, eu preciso reter ele. Tá, mas como? Agora? Legal. Aí a gente entra num outro ponto que é sequência de entender os porquês, né? Então, depois que eu entendo os porquês, que eu já olhei lá para os protocolos, para os milhares de protocolos que eu tenho lá no meu sistema, que dizem que esse aluno sinaliza o porquê que ele quer sair. Então eu preciso entender isso. Uma vez que eu entendi isso, eu preciso mapear esses motivos ali, né? Vão ter alguns que vão sobressair, vão ter outros que você vai poder agrupar no mesmo cluster ali, digamos assim. Então, uma vez que eu identifiquei os motivos, eu vou pensar nas soluções para aqueles motivos dos alunos que querem sair. Eu estava dizendo em outro momento aqui que basicamente a gente pode olhar para 2 principais motivos. Ou é porque o aluno quer sair porque ele não tem dinheiro, ou porque ele não tem tempo de estudar. São as 2 alegações principais que eles fazem. E aí, dentro disso, eu vou ter uma infinidade de outros sub-itens ali, né? Quando eu falo não tenho dinheiro por quê? Porque eu estou desempregado, porque está caro para mim, porque a concorrência ofereceu mais barato. Então, eu vou ter algumas quebras ali do porquê que o meu motivo é financeiro. Aí eu não tenho tempo, daí é um pouquinho mais complexo, porque se a gente fala, por exemplo, de uma modalidade de ensino à distância, que tem toda uma flexibilidade e ferramentas ali disponíveis para ele estudar, ele me diz que não tem tempo, eu preciso talvez olhar com um pouquinho mais de atenção, investigar um pouquinho mais o que está escondido por trás dessa falta de tempo, né? Às vezes ele precisa saber se organizar melhor, às vezes ele está passando por um momento profissional mais turbulento, ali, mais complicado, que ele realmente não tem espaço para o estudo na rotina naquele momento. Então eu preciso entender esses motivos ali, e para cada motivo que for sendo apresentado, eu preciso pensar em soluções para isso. Aí a gente entra ali no que a gente chama de políticas, né? As políticas de retenção. O que eu vou ter disponível para o meu time ali trabalhar na interação com esse aluno? Precisa conhecer. Eu acho que aqui vem essa questão meio que investigativa. A política, ela tá, né, os incentivos estão muito atrelados a eu conhecer esse meu cliente. E não precisa também ter tudo de uma vez. Sim. Não precisa pensar numa política gigante. Cara, começa então pela maior, que normalmente é a financeira, né? Você trouxe um dado aqui que normalmente, sei lá, 85% vai levantar para não consigo mais pagar. Cara, então pensa numa política para esse percentual. Porque vamos dizer, se eu resolver 85% de quem levanta a mão, se é financeiro, algo nesse sentido, se eu resolver esses caras aqui, já tô bem, né? Já tô bem. Sim. Ô Zé, e tem um ponto, né, que curioso, né, nesses anos que a gente está aí na estrada, que é algo que é até chocante, né, para quem vai nos ouvir. O grande motivador de saída, né, pode ser o financeiro, mas não é ele que vai ser a grande política utilizada. O que a gente quer dizer com isso? Que a maioria das vezes, né, uma conversa, uma orientação, um ouvido atento
e alguém muito disposto a pegar na mão, a ajudar, vai resolver. É verdade. E isso é importante dizer, porque às vezes os gestores, né, eles acham que agora vou ter que dar desconto. Assim como aconteceu na Telecom, né, que a gente fala que prostituiu, né? Então você já sabia que às vezes você nem queria cancelar, você queria barganhar um valor. Então você ligava lá, então tua intenção de verdade não era cancelar, mas sim ter um valor, né? Então saber de fato o que está por trás daquela intenção, talvez ele vai falar que é o financeiro, mas cá pra gente, ele já não sabia qual era o valor? No contrato lá já não estava previsto, né? A não ser que aconteça um fenômeno muito né, isolado, que é a perda do emprego, né? Uma gravidez, algo que foge, mas teoricamente já tem um planejamento ali pelas 24 parcelas, pelas 36, 48 que seja. Então, será que não tem alguma coisa mais escondida ali, que muitas vezes dá uma vergonha de assumir, tipo, não tô dando conta? E aí não é política financeira que vai resolver, vai ser do tipo, calma, vai dar certo. Muita gente passou por isso, né? Sim. Então, as argumentações são outras, né, Rogério? É isso, é legal você ter lembrado disso, Mara. Acontece muito de um verdadeiro motivo estar escondido atrás de um motivo financeiro. Por quê? A gente, nesses anos todos fazendo isso, é frequente a gente encontrar alunos com dificuldade mesmo, até com um formato, com um modelo de estudar à distância, porque ele não foi preparado para isso. De repente ele tem que ter uma autonomia, uma disciplina para estudar sozinho, dependendo da idade, a dificuldade até de operar um sistema, dificuldade com a tecnologia mesmo, e a vergonha às vezes de ter que admitir isso para alguém que eu não sei nem quem é que está do outro lado falando comigo. Então eu falo que eu não tenho dinheiro para pagar. Eu já mato o assunto ali, já estou desempregado e resolvo e não preciso ficar dando explicações que eu não quero dar agora. E aí vai muito a habilidade de quem está do outro lado também. Aí a importância de você ter as pessoas certas também nas posições certas para esse momento. Porque vai ser necessário uma habilidade diferente para conduzir essa conversa, deixar esse aluno à vontade para falar ali qual é o real motivo. E muitas vezes vem uma confissão, vamos dizer assim, não, olha, realmente, eu comecei lá, entrei lá, me perdi, não entendi nada daquilo lá, quando eu vi já tinha perdido prova e achei que não dava mais para mim. Não, veja bem, volta aqui, vamos lá, você tem como fazer uma segunda oportunidade, eu posso prorrogar para você um prazo aqui para você entregar a sua atividade, e no fim das contas não era dinheiro o problema. Vai ter situações em que de fato é dinheiro o problema e você vai precisar ter políticas para isso. Em alguns momentos você vai precisar realmente pôr a mão no bolso e aplicar ali uma bolsa, um desconto. Mas assim, o histórico que a gente tem também mostra que de todos os cenários em que a gente faz retenção de aluno, não é a política financeira mais utilizada, né? Então pode ter situações em que, e claro também, mesmo que eu deixe disponível para o meu time usar uma política financeira, eu preciso ter ali também uma hierarquia mesmo ali, né, na oferta. Quando um aluno fala que não tem dinheiro para pagar, não quer dizer que ele não tem dinheiro para pagar nunca mais, pode ser que ele não tenha para pagar o boleto daquele mês. Sim, aconteceu uma situação ali que ele se atrapalhou, veio um boleto, uma multa de trânsito que ele não estava esperando, um IPVA e comprometeu o orçamento daquele mês. Olha, então se a gente prorrogar esse vencimento ali para o final do mês, ou jogar esse boleto aqui lá para o seu 13º, são práticas que existem. Resolve? Poxa, cara, resolveu a minha vida, eu só precisava disso para agora. Só que, às vezes, na cabeça do aluno não tem jeito. Ou ele paga ou ele paga. Ele não está nem esperando, contando que alguém vai olhar para a situação dele com empatia e falar, olha, não, para você eu consigo aqui. Então, tem alçadas ali também, né? Quando a gente fala das políticas, aí é um universo também que a gente pode até falar em outro momento, mas a gente tem uma hierarquia na oferta. Eu não preciso também oferecer um desconto, uma bolsa de 80% de desconto para um aluno. Vai ter situações em que eu posso precisar. E é mais importante eu abrir mão ali de receita e manter aquele aluno. Mas em grande parte das vezes não vai ser isso. Vai ser, eu vou prorrogar o seu boleto, olha, eu vou ouvir esse aluno e entender que o problema dele de fato não era financeiro, vou dizer para ele que nós vamos caminhar com ele sim, vamos colocar alguém para entrar em contato com ele, um mediador, um tutor que vai caminhar com ele mais de perto, até ele entender, se sentir à vontade. Então as políticas elas passam por isso também, em ouvir o aluno e que a proposta ela tem que ir ao encontro da dor ali. Então eu não posso pensar que eu tenho desconto para dar. Qualquer aluno que pediu para cancelar, eu tenho desconto para você aqui. Banaliza. Banaliza. E era isso que eu ia trazer aqui. E aí, Mara, até conectando com... A gente sempre fala de pessoas, né? Eu acho que assim, para essa posição, a gente precisa ter uma pessoa que ela tenha uma sensibilidade, senão vai muito daquilo.
levantei a mão, toma desconto. E às vezes não é isso. Você cria um outro problema. Não é, talvez possa ser, tá ali, mas não é do logo de cá. Então, criar dias com essa sensibilidade, ir para ponto de cultura, de treinamento de pessoas, para fazer essa investigação e ter o filho para descobrir isso, porque senão Importantíssimo, né? é o que é mais fácil, né, Mara? Se você lá no seu time de vendas, que nós falamos aqui num dos primeiros encontros, né? Você tinha especialistas para mostrar o quanto é importante, né? O curso, o quanto ele vai ter valores, né? Atributos, né? Então, você tem um bom consultor de vendas. Nesse outro lado também, você tem que ter um bom consultor de permanência, que é o quanto é importante ele permanecer. E eu acho muito legal, porque eu acompanhei também muito de perto e a gente às vezes ouvia a provocação na dor deste cliente, que é sobre a desistência dele, o quanto ele já vai deixar na mesa. Às vezes mensalidades que ele já deixou, o tempo que ele já investiu. Então, provocar essa reflexão nele, muitas vezes quem está ali nem para pensar, mas é importantíssimo, né? Quanto ele já percorreu da trajetória, né? Às vezes ele já percorreu ali 2 módulos, só que no terceiro módulo ele encontrou a tal da álgebra lá, né? Eu gosto de falar disso, porque normalmente as disciplinas mais difíceis ou mais desafiadoras, elas são colocadas mesmo um pouquinho para frente, segundo semestre em diante. E daí, aí você faz o quê? Faz o resgate para trás. Poxa, às vezes você pega uma nota que ele tirou super positiva e vai falar assim, Rogério, vi aqui que você tirou 95 em cultura organizacional, né? Então, parabéns e tal. Então, você valoriza aquilo e fala, desafios são assim mesmo, mas a média é tanto e tal, e vamos adiante, né? Então, pegar nessa mão. Isso é muito comum, porque eu gosto de citar, né, até os exemplos. Eu no meu mestrado, eu estava já no 3º ano, eu fiz um ano de ouvinte e o mestrado são 2 anos. No 2º ano, eu quis desistir. Não queria, não ia mais, tal. Peguei lá uma professora dificílima, tinha que fazer um artigo. E eu não queria fazer aquele artigo, né? Cheguei chorando e tal. Falei, não vou. Aí uma amiga minha, né, falou, não, Mara, o que é isso? Você vai desistir. Não desiste por isso, aquilo. Né? Sabe, assim, uma pessoa que parou, mas se não, pelo impulso, teria desistido. Jogado ali, né? 2 anos, imagina, de mestrado. Só. Aí ela te trouxe essa clareza ali para aquele momento. Trouxe essa clareza, né? Não foi de uma professora, não foi da instituição, né? Mas foi alguém que de fora olhou, respirou. Então, a emoção, muitas vezes, ela acaba falando muito forte, né? É isso. E nesse momento que às vezes ele está ali fragilizado, às vezes realmente está passando por problemas seríssimos ali, familiares ou de saúde. A gente tem muitas histórias que a gente poderia compartilhar, mas não vai dar tempo, né? Mas muitas histórias assim que o aluno procura e pensa que essa é a única solução, e ele encontra ali um profissional preparado para ouvir, que conhece os processos, muitas vezes que é aluno ou que já foi aluno também, então fala com propriedade, fala, não, é possível sim. Então, histórias assim de superação, de relatos de alunos que depois vêm dizer, olha, me formei, então eu estou aqui registrando que naquele dia que eu pensei em desistir, eu falei com a fulana, às vezes lembra o nome, que me disse isso. Então, assim, é nosso papel também nesse momento relembrar esse aluno, olha, vamos lá quando você começou, você tinha um sonho, não tinha? Então, que era ter uma carreira diferente, ou ter um salário melhor, ou pleitear um cargo mais alto na empresa onde você trabalha. E esse sonho não morreu, tenho certeza que esse sonho não morreu. Então, assim, é um momento que você está passando por uma dificuldade e que a gente está aqui para te apoiar. Ele precisa sentir esse apoio, né, nesse momento de fragilidade. Né, e relembrá-lo do que ele planejava lá quando ele começou. Né. Legal. Rogério, para você, assim, para a gente avançar aqui, cara, qual case, se você puder falar, Cláudia, que te tocou, que te sensibilizou, que foi bem sucedido, para tangibilizar para quem está nos ouvindo, quem está nos ouvindo, um case de sucesso seu, você fala, cara, isso marcou a minha trajetória, foi legal. Você já falou aqui que é legal ver a pessoa se tornando, mas para você, te marcou dentro desse universo de retenção? Então, histórias, né? Me lembrei agora de uma história de uma aluna que ela estava com a mãe no hospital. Ela estava com a mãe no hospital e ela precisava cancelar porque ela não tinha quem ficasse com a mãe dela, ela precisava se dedicar à mãe, ela acho que ela era filha única ou se tinha irmãos, moravam em outro, não me lembro do detalhe aqui, mas ela entendeu que não tinha outra alternativa senão cancelar naquele momento pela mãe que estava hospitalizada e bem mal de saúde assim.
relatos que a operação vai trazendo para a gente, alguns marcam, né? Esse eu me lembrei agora. E naquele momento a consultora que estava conduzindo o atendimento falou para ela, olha, eu entendo o seu momento e é difícil mesmo, sinto muito aí pela dificuldade que você passa nesse momento, mas a sua mãe, ela está no hospital hoje, mas ela vai sair de lá, tenha fé que ela vai sair de lá, eu acredito que ela vai. E quando ela sair, como você vai explicar para sua mãe que você desistiu dos estudos por causa dela? Como você acha que a sua mãe vai se sentir? E aí, nesse momento, ela começou a chorar e ficou muito emocionada ali e falou, de fato, você tem razão. Não posso fazer isso, eu não vou ter como justificar para minha mãe que eu abandonei os estudos por causa dela. E aí, junto com esse momento ali de fragilidade, em que a nossa consultora ali se dispôs a ouvir e, de fato, ajudar a estender a mão, ela ofereceu ali uma condição, a possibilidade de ela suspender temporariamente os estudos. Era uma das políticas, quando naquele pacote de políticas que a gente fala, a gente tinha ali à disposição essa possibilidade. Você suspende seus estudos aqui por um período curto, então não desiste não. Eu vou te possibilitar aqui que você suspenda seus estudos, vai passar essa situação, sua mãe vai sair do hospital, você se reorganiza e você retorna daqui a alguns meses. Nossa, aquilo foi tudo que ela precisava ouvir. Então, e é algo que é palpável, que é possível. Por que a gente não pode propor isso proporcionar isso para um aluno numa situação como essa? Claro que a gente não vai fazer isso para todo mundo, mas vão ter situações que vão exigir, e olha que bacana você ter a possibilidade de fazer isso, né? Olha só, para a aluna, com certeza foi algo assim, nossa, que instituição é essa que faz isso por mim? Com certeza virou uma promotora. Com certeza, ela é uma dessas que foi lá e registrou depois elogios e agradecendo ao atendimento, agradecendo a empresa. Então é um exemplo simples aqui, rápido, que eu me lembrei agora, mas tem vários outros de situações que a gente pode estender a mão para um aluno, evitar um cancelamento, seja abrindo mão um pouquinho de receita ou não, às vezes só conversando e dando uma orientação. E assim você vai trabalhando caso a caso ali e vai contornando os seus números de evasão. Nossa, muito legal. Muito legal. E não é, a gente falou de rentabilidade, sustentabilidade, não é sobre isso. Lógico que tem o viés, mas é que teve o viés de sustentabilidade por um tempo, mas também de propósito. Né? Sim. Entender a necessidade. E não era desconto. Não era desconto. Entendimento mesmo. Entendimento. Né? Empatia, né? É isso aí. Então tem diversas situações como essa em que a gente pode estender a mão, e tem situações que a gente vai olhar para a receita assim, tem momentos que a gente tem que dar um passo atrás e pensar qual que é o meu papel aqui também nessa relação com esse meu aluno, né? Legal. Rogério, vamos avançar aqui, a gente falou de tanta coisa legal, mas agora vamos falar um pouquinho de dado, vamos para essa parte que já entendemos que sem os dados não dá para caminhar. A gente pode até fazer, muito bonito, vai ser legal, né, Mário? A gente ter uma política. Vai ser romação, é garante, mas como medir uma eficácia, né, dessa ação? Como que a instituição ou o polo que está nos ouvindo aqui, as escolas, enfim, como que a gente consegue medir a eficácia disso? Só no dinheiro que ficou no meu caixa? Como é que a gente analisa isso? Legal, acompanhar os percentuais, as taxas aí de permanência é importantíssimo, e isso precisa começar realmente lá quando a jornada do aluno começa, né? Então, como a gente falou no começo dessa conversa, eu ter métricas e ter indicadores muito claros de como acompanhar se esse aluno está engajado ou não, então ter números que me reportam isso, ter relatórios para poder acompanhar, que vão me direcionar para as minhas ações, e quando eu chego, isso falando preventivamente, né? E quando eu falo reativamente também, quando eu estou atendendo um aluno que já formalizou um pedido de cancelamento, eu também preciso ter métricas, eu preciso ter como medir isso, e é importante que eu tenha uma atuação ágil, né? Um aluno que pediu para cancelar, a minha taxa de sucesso é cada vez maior quando eu atuo sobre aquela intenção de forma rápida, né? Então eu preciso ter também sistemas apropriados para isso, eu preciso ter time para poder atender, eu preciso ter uma régua de comunicação que funcione muito bem, então para que o aluno a todo momento ele se sinta assistido, né? Então
um exemplo, pedir para cancelar, eu preciso ter uma regra de comunicação que já de imediato fale para ele, olha, recebemos aqui a sua solicitação, né? A sua intenção de cancelar a matrícula, em breve vamos falar com você. Opa, já diminua ali a ansiedade, ele já sabe, o aluno já vai entender que a gente recebeu o pedido dele e que logo alguém vai entrar em contato. E aqui vai depender do modelo de negócio de cada instituição, se às vezes o polo participa ou não nesse processo, ou se só um time dedicado na sede. Mas aí esses atores vão entrando em cena e vão falando com esse aluno. É importante que a gente seja ágil e que o aluno esteja ciente o tempo todo dos prazos. Então esse compromisso com ele também é importante e contribui para o meu sucesso na minha retenção. Não. E pode ir lá, Marta. Zé, acho que é importante também a gente trazer, conforme o processo vai amadurecendo também, você começa a descer um pouco disso. Então, por exemplo, indicadores de permanência, né, e de sucesso ou de cancelamento por curso, por região, por faixa etária. Por quê? Porque tá bom, você tem os números, o que você faz com aquilo, né? Aquilo ali tem que ser base para tomada de decisões. Então, ter os números em si não são suficientes, né? Mas a gente olhar para aquilo e comemorar aquilo que está dando certo, mas também a gente tomar ações para aquilo que talvez precise de ajustes. Então, né, uma instituição, ela madura já nesse processo de permanência, ela consegue até ter o dado ali, né, importante que ele seja muito atualizado, né, e depois ela consegue ter dados para tomar decisões, inclusive do processo de captação. Olha que coisa. Se eu consigo medir que, por sazonalidade, que aquela faixa de alunos ela tendenciou a cancelar mais por conta de uma campanha comercial, para o próximo ciclo eu vou rever aquilo, ou vou ser um pouco mais estratégico, mais direcionado. Então, muito mais do que ter os números, apenas eles são muito importantes, é olhar para aquilo e tomar decisões, né? Inclusive que vão impactar outras áreas, né? Poxa, essa política aqui ela foi super eficiente, mas ela está dando um gargalo lá que está demorando para aplicar. Poxa, será que esse cara não está ficando... É porque eu estou com um gargalo na minha operação e não simplesmente por conta da intenção dele. Então, essa é a parte mais difícil, né? Vou dizer por quê. Porque ela não está só no núcleo de permanência, ela é espalhada pela instituição. E se lá aquela nossa primeira abertura, se não houver uma cultura, vai ser esse problema lá do Rogério da permanência. E às vezes é um problema difícil de contornar, porque vai ter que mexer em alguns pontos que muitas vezes as instituições não estão dispostas a mexer, né? Esse exemplo que a Mara trouxe é clássico. Uma campanha comercial que me gera um grande volume de interessados e de alunos captados, mas que em alguns casos não tem muita noção do que está acontecendo, que vai respingar na permanência, ele vai pedir para cancelar, e aí a gente tem que voltar e rever essas campanhas, essas políticas que trazem grandes volumes. Isso é algo delicado, mas por vezes é preciso se discutir. Sim. Não, e legal que vocês trouxeram um ponto que, assim, que na minha visão, conectando vocês, eu acho que a retenção, ela baliza todo o planejamento para frente. Então, se a gente não está fazendo esse processo de conhecer o cliente, de colocar o porquê que ele está levantando a mão, aquele preditivo, aquela predição, né, escutar o que ele está dizendo, eu vou também falhar no meu planejamento. Com certeza. Talvez errado, vou apostar numa campanha comercial. Vou lançar um curso que não vai causar engajamento, porque está desafinado. Vai entrar muito dinheiro naquele processo, mas a longo prazo eu vou perder toda essa efetividade. E é legal porque, assim, às vezes um ator que está lá longe, né, um coordenador de curso, ele idealiza o curso dele, da cabeça dele, né, aquelas coisas. Eu vou pegar um exemplo aqui que foi muito clássico, né? Tínhamos um curso que foi um campeão de vendas, né, um curso de gastronomia. Nossa, lindo o curso, material lindíssimo e tal, e vendia. Daí chegava num determinado momento do curso, o aluno tinha que comprar a roupa, né? Nem lembro o nome daquela roupa. Poxa, já era um ponto ali, né? E depois as receitas eram receitas que tinha ingredientes que às vezes no sul tinha, no sudeste tinha, mas no nordeste não tinha. Aí o aluno não conseguia produzir a receita, não conseguia entregar a atividade logo. Então veja que coisa, né? Era uma situação que talvez na cabeça do coordenador do curso nem se passou, e lá na permanência, lá na retenção, começou a aparecer isso. Fatalmente vai aparecer lá. Então é um número, né? É um indicador que mudou a estrutura do curso. Então acho que é importante esse olhar, né?
Legal. É isso. Não, importantíssimo. E ferramenta? Tem. Não precisa citar nomes aqui, né? A gente sempre trabalha, né, comentando que tem para tudo quanto é gosto e para tudo quanto é bolso. Temos ferramenta para acompanhar ou é só no CRM? Ou que a gente trabalha com? Tem boas soluções no mercado, sim, para isso. Claro, sempre em parceria com um bom CRM, que vai funcionar, que vai atender todas as áreas da instituição, não somente a retenção, mas sistemas próprios para realmente fazer a gestão da carteira de alunos, temos bons no mercado. Já passei por instituições que construíram seus próprios modelos e sistemas, né, personalizados, que também funcionam muito bem. É importante que seja um sistema que atenda a todas as etapas desse processo, que a comunicação seja clara para o aluno desde o começo, que os inputs ali sejam rápidos e que permita integrações com os outros sistemas da instituição, acadêmico e financeiro. Então tem solução para todo gosto, bolso aí. Isso é tranquilo, assim, até de certa forma. Legal. Gente, chegamos praticamente no fim aqui desse papo, que é uma pena, porque eu acho que a gente tinha, né, coisa ainda para falar. E aí eu queria, né, ouvir de vocês, Mara e Rogério, para quem está nos ouvindo e ainda não faz nenhum processo de retenção, ou tem um processo lá que o cara levantou a mão e eu tento reter com desconto, tento segurar ele ali na unha. Qual que é a dica, né? Vocês já trabalharam nessa operação, a Mara, né, como uma gestora muito próxima de call center e outras oportunidades também. O Rogério é à frente de uma grande instituição. Para quem não está fazendo nada agora, mas chegou nesse momento aqui que entendeu que para o negócio dele é importante. Qual que é a dica para começar? O que vocês fariam para começar esse jogo de gente grande que quer manter o aluno dentro da instituição, pagando, feliz, até ele realizar o sonho de uma graduação? Legal. Não tem como não ser redundante aqui, voltar lá no que a gente falou no começo. Comece conhecendo a sua base, comece ouvindo a sua base de alunos, entendendo as razões, os motivos, as dores, e esteja disposto a realmente propor soluções que vão ao encontro dessas dores, porque se você perguntar, você vai ter as respostas. Então acho que esse é um bom começo. Legal. Conhecer a sua base e fazer essas perguntas iniciais. Para mim, Zé, é quando a gente coloca lado a lado, né? Captação e permanência. Quando a instituição entende realmente que trabalhar com fidelização, com experiência, é bem desafiador, né? Mas ele tem o mesmo nível de importância de uma captação. Por quê? Porque traz para ele, né, um negócio ponta a ponta, né? A gente fala que é a última milha, porque senão vai chegar um momento, né, que ele vai ter enxugado tanto a base ali que ele não vai ter realmente, né? Vai chegar um momento que a gente chama do platô. E se você tem uma base saudável, você continua captando bem, porque os seus próprios alunos se tornam promotores. E aqui a gente falou bastante de permanência, né? Mas quando a gente amplia esse conceito, né, para experiência, porque a permanência a gente está muito ligado naquele cara que está tendenciando a sair, né? Aquele cara que levantou a mão. E aquele que simplesmente cumpriu a jornada da captação à formação. Como é que foi essa experiência dele? Porque aqui a gente também tem um viés de satisfação. E esse cara vai indicar alguém, né? Ele vai ser um promotor, que lá na curva do NPS, que é o nível máximo que a gente quer chegar, né? Porque simplesmente ele está feliz, beleza. Mas o quanto desses tem uma experiência tão boa que quando chegar lá ele virar um egresso, ele vai comprar uma pós-graduação, ou Exato. Daqui a pouco o filho dele vai estar estudando, ou aquela tia que ele conhece, quando perguntar queria fazer, ele vai indicar, né? Aquele que promove a marca de fato, né? E não só, e essa experiência dele precisa ser, perfeito, Mara, essa experiência dele precisa ser satisfatória desde quando ele entra, durante toda a trajetória em que ele passa com a gente, e também a experiência de saída. Digamos que é um aluno que não vai chegar a concluir, porque uma grande parte considerável, até infelizmente, não vai chegar até o final. E para esse que chega um momento em que ele entendeu que realmente precisa sair, precisa parar, e mesmo
com toda a nossa vontade que ele continue, e a gente entendeu na conversa ali com ele, entendendo o momento dele, de que ele realmente vai precisar sair. Vai ter um momento em que a gente realmente vai ter que deixar sair. Essa experiência de saída também precisa ser muito boa. Também precisa ser muito positiva. Não tem por que ele ter tido boas experiências com a gente em todos os momentos, todas as interações, e na hora de sair a gente proporcionar para ele uma experiência ruim só porque ele não quer ficar, só porque ofereci um benefício que ele não aceitou. A gente vai precisar deixar sair em alguns momentos, em muitos momentos, eu diria, e essa experiência de saída precisa ser muito boa, precisa ser tranquila, precisa ser leve, para que quando ele pense em voltar de novo, a gente seja a primeira marca que ele lembra. Legal. Que assunto Gostoso, né? falar, eu acho que tenho certeza que abriu muito mindset aqui, e quando a gente fala de a longo prazo, né, instituições que conseguem reduzir o custo de aquisição do cliente, é exatamente porque tem essa Standing, né? porque é um cara que vira um promotor da marca, né, na teoria a gente já investiu com ele, e ele está trazendo um primo, está trazendo talvez a mãe, né, o pai, ou seja, ele está conectando outras pessoas organicamente, e aí o meu custo de aquisição lá à frente ele reduz. Então é um trabalho, né, para quem não começou, é um trabalho, não é a curto prazo, é um trabalho a médio, longo prazo, mas com certeza Importantíssimo. vai reverberar em resultado financeiro para isso que... Sem dúvidas. E mesmo que ele não fique até o final e gere receita, se forme, cole grau, pelo período que ele ficar, é receita Na que mesa. não viria uma receita na mesa, é dinheiro na mesa, a cada boleto a mais que ele pagar, fiz a retenção. Se ele ficar 1 mês, 2, 3 meses, são 3 meses de receita que você não teria, se você simplesmente deixasse ir embora. E depois, se ele se formar, tem um upsell, tem uma pós-graduação, a Mara chegou até no mestrado, porque não agora um doutorado, Não é? Imagina um aluno de curso técnico profissionalizante que você vende uma graduação. e por aí. Eu acho que assunto legal. E para você, gestor que está aqui, né, nos ouvindo, a gente falou dentro desse podcast aqui sobre vários assuntos. A gente teve aqui, eu digo que é uma jornada, né, Lara? Nós começamos lá dentro de desafios da educação, falando um pouco de planejamento bem abrangente. Estávamos no começo aqui desse intake tão importante, né? E ele tá acontecendo, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui está aplicando o que a gente colocou. Falamos sobre tráfego pago, a importância, fazer o que não fazer. Depois, um comercial e como trabalhar esse comercial, estratégias, argumentos, como é importante ter times comerciais eficientes. E aí acho que o papel-chave do CRM dentro dessa jornada, e aí para quem nos ouviu pôde perceber que o CRM é de ponta a ponta. Então, né, para quem não tem um CRM, tá falhando aí. E para fechar com chave de ouro, estratégias de retenção, que foi fantástico, como a gente manteve o aluno. E também não é só para o aluno, a gente falou que ou manter um cliente fidelizado promotor da marca. Que podcast incrível, gente. Só tenho a agradecer, Mara, e você, Rogério, pelo papo de hoje. Foi muito legal. Queria deixar aberto aqui para vocês agradecerem, e para você que está nos ouvindo, fica o meu abraço aqui e até uma próxima. Minha palavra também é gratidão, Rogério e Zé Rodolfo aqui, né? São ícones aí, né? Cada um na sua vertical, mas como a gente pôde ver aqui nessa jornada, tudo conectado, né? Então, para mim, o grande segredo é isso, né? A gente, embora tenha aí os núcleos, né, as áreas, mas se elas estão conectadas, a gente tem, né, sucesso em toda essa trajetória e garante, né? Ou tenta, pelo menos, né, esse lugar tão competitivo, mas de tão valor, né, de tão valorizado que ainda, né, é a educação, né? Então acho que a gente conseguiu vencer essa trajetória, esses passos aqui. Esperamos que o ano que vem, né, a gente traga aí novos temas, revise alguns, né, porque o mundo continua mudando. É isso, eu só agradecer também, Mara, Zé Rodolfo, foi um prazer estar aqui com vocês, falar de um assunto que a gente gosta tanto e que com certeza todas as IES precisam olhar para ele, né? E quem não começou, espero que tenha tido aqui bons insights para começar a fazer.
Legal. E é isso aí, gente. Espero que vocês captem esse processo. Desejo muito sucesso e até ano que vem. Até mais. Até mais.